Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite para ter uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e assim ver o que Deus tem para nós nesta noite e assim receber da parte de Cristo suas bênçãos nesta noite e assim dar graças também ao nosso amado Senhor Jesus Cristo por suas bênçãos prometidas para nós, as quais Ele está cumprindo e continuará cumprindo tudo o que Ele prometeu. Para isso, quero ler em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7, onde diz: Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la nesta ocasião. Nosso tema é o mistério do universo em vaso de barro hoje. El misterio del universo en barro de barro hoy. O mistério do universo em vaso de barro hoje. Podem sentar, queiram ter a bondade. Este livrinho que encontramos na destra de quem está sentado no trono, ou seja, de Deus, é o título de propriedade dos céus e da terra. E aí estão escritos os nomes de todos os escolhidos de Deus que receberiam Cristo como seu Salvador no dia em que estariam manifestados aqui na terra. Esse é o livro da vida do Cordeiro.
o livro que contém tudo o que Deus criou. Esse é o título de propriedade que contém os direitos de toda a criação. João chorava muito, porque não tinha visto nenhuma pessoa digna de tomar esse livro e abrir esses selos. Não se tinha achado nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tinha que ser um ser humano. Quem tomasse esse livro e abrisse esse livro selado com 7 selos, e não aparecia nenhuma pessoa, nenhum ser humano. Por quê? Porque todos tinham pecado e estavam destituídos da glória de Deus. Todos tinham vindo por meio da união de um homem e de uma mulher. E Adão, o qual tinha vindo por criação divina, tinha caído e tinha perdido os direitos a esse título de propriedade, o qual tinha esse título de propriedade, mas com a queda de Adão no Jardim do Éden, esse título de propriedade, esse livrinho regressou ao dono original, que é Deus. E Adão perdeu os direitos à vida eterna com o corpo eterno e a ser o rei eternamente sobre este planeta Terra. Vejam todas as coisas que Adão perdeu com a queda no Jardim do Éden. E esse título de propriedade, desde que Adão caiu e esteve na mão de Deus, na destra de Deus, pois regressou ao seu dono original, porque todos os direitos foram confiscados da raça humana, encabeçada em Adão, ou representada em Adão. E agora, os direitos para também os animais e as árvores, e os peixes e as aves terem vida eterna, foram confiscados também, porque tudo estava sob o domínio do ser humano. E, por isso, o ser humano vem por meio da união de um homem e de uma mulher, vem a vida terrena, recebe um espírito do mundo temporário e recebe um corpo físico temporário, o qual encontramos que depois que passam certa quantidade de anos, fica velho, depois adoece em muitas ocasiões e em algumas ocasiões até morre de alguma enfermidade, até de uma gripe pode se morrer, se tiver as defesas muito baixas. E agora, vejam vocês como, se não morrer de uma coisa por alguma enfermidade ou por algum acidente, morre de idade avançada, morre de velhice. Porque é um corpo mortal, corruptível e temporário, que vai ficando velho à medida que vão passando os anos. Porque o ser humano perdeu o título de propriedade e todos os direitos contidos nesse título, os direitos eternos. O direito à vida eterna, o direito à juventude eterna, o direito a um corpo eterno, o direito a um reino eterno. E todos os direitos eternos que o ser humano tinha contidos nesse título de propriedade foram confiscados por Deus. Mas, vejam vocês, não houve nenhuma pessoa digna para pagar o preço da redenção. E Deus mesmo criou para si um corpo humano no ventre de Maria, criando ali uma célula de vida, uma célula de vida, uma célula de sangue, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou, criou o corpo de Jesus. E nesse corpo habitou Deus em toda a sua plenitude.
E depois da queda, se tornou a primeira vez que, no meio de uma raça caída, Deus habitou em toda a sua plenitude em um ser humano, em um homem chamado Jesus. E porquanto não tinha pecado ao vir por meio de criação divina e não por meio da união de um homem e de uma mulher, se tornou o parente próximo do ser humano, o parente redentor, o qual deu sua vida, a vida do seu corpo físico, lá na cruz do Calvário, em expiação por cada um de nós. E assim pagou o preço da redenção para a restauração do ser humano, de todo filho e filha de Deus, para ser restaurado à vida eterna com os direitos contidos no título de propriedade, no livro dos 7 selos, restaurados esses direitos ao ser humano. E o primeiro que o ser humano obtém quando recebe Cristo como seu Salvador é o batismo do Espírito de Cristo, ou seja, recebe o Espírito de Cristo, que é a promessa divina, e assim recebe o ser humano, assim o ser humano recebe um espírito teofânico da sexta dimensão, recebe um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual o acompanha todos os dias da sua vida, e assim é como entra na vida eterna, assim é como vai regressando à vida eterna no programa de redenção. Cristo disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Diz Cristo: quem ouve minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estava aí falando com vocês de 2 passagens diferentes. Essa que citei, nestes momentos, está em São João capítulo 6, versículo 40, e a que estava citando primeiro é São João capítulo 5 e versículo 24, onde diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas o capítulo 6, versículo 40 diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também Cristo disse em São João capítulo 11, quando foi ressuscitar Lázaro, diz no capítulo 11, versículos 20 em diante, diz: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ou seja, que Marta tinha conhecimento da ressurreição dos crentes em Cristo para ser efetuada essa ressurreição no último dia, ou seja, no 7º milênio, que é o dia do Senhor. Mas Jesus também está falando de uma ressurreição para esse momento, e diz:
Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, Marta, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora, vejam vocês como Cristo se apresenta como a ressurreição e a vida, para mostrar ali, com a ressurreição de Lázaro, um crente em Jesus Cristo, o que ele fará com todos os crentes nele, que partiram e se encontram no paraíso, vivendo em seus corpos teofânicos. Ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. A quem Cristo diz que ele ressuscitará no último dia? Cristo diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A quem ressuscitará? Todo aquele que creu em Jesus Cristo e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mesmo que a pessoa esteja morta, viverá, porque será ressuscitado em um corpo eterno. E até mesmo que tenha morrido a pessoa, continuou vivendo no paraíso, nessa sexta dimensão, em um corpo teofânico, o qual recebeu quando nasceu de novo, ao receber o Espírito de Jesus Cristo. E agora, a pessoa regressará e com esse corpo teofânico à terra, dentro do corpo eterno e físico e glorificado, que Jesus Cristo lhe dará na ressurreição. E nós, os que vivemos, que ficarmos até ver a vinda do Senhor, não vamos ser dianteiros a eles, não vamos nos adiantar para receber nosso corpo eterno primeiro que eles, mas que eles receberão primeiro e depois nós, ao vê-los com o novo corpo, nós seremos transformados e teremos também o novo corpo. É como quando há uma festa de bodas ou umas bodas que as pessoas que estão perto do lugar onde vai ser as bodas, quando começam a ver os convidados vindo já vestidos para as bodas, dizem, já estão aqui os convidados, já estão aqui os que iam vir de longe e já estão vestidos para as bodas. Portanto, tenho que me vestir também para ir para as bodas e para ir para a recepção das bodas. Isso é o que acontecerá com nós, os que vivemos aqui na terra. Quando os virmos já vestidos, que chegam, perceberemos que já é tempo de nós também nos vestir com a nova vestimenta, com o corpo eterno. E aí, nós seremos transformados e seremos vestidos de incorruptibilidade, seremos vestidos de um corpo incorruptível, imortal, um corpo eterno, para viver com esse corpo por toda a eternidade e nesse corpo. E com esse corpo e nesse corpo, ir à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que estaremos estreando, neste último dia, estreando a veste nova com a qual iremos à ceia das bodas do Cordeiro. E os santos também do Novo Testamento
Os crentes em Jesus Cristo que partiram também estarão estreando o novo corpo, a nova vestimenta. E agora, isso é para ser cumprido no último dia, que é o sétimo milênio, e que é também o dia do Senhor. Onde a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá está para ser cumprida e para vir clamando, vir com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, para, conforme Apocalipse capítulo 10, vir como leão da tribo de Judá, clamando, e os 7 trovões emitindo suas vozes. É no último dia, no sétimo milênio, que essas promessas têm que ser cumpridas. E agora, encontramos que é para o último dia também, que o título de propriedade, o livro dos 7 selos, que está na destra de quem está sentado no trono, tem que ser tomado da destra do que está sentado no trono e tem que ser trazido à terra por Jesus Cristo, o anjo forte, de Apocalipse capítulo 10 e versículo 1 em diante, onde diz da seguinte maneira: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Esse é o livrinho que ele tomou no céu da destra do que está sentado no trono. É o livro dos 7 selos. É o título de propriedade dos céus e da terra. E tem que ser trazido à terra para a restauração dos filhos e filhas de Deus, à vida eterna, novamente, para assim ter um corpo eterno e regressar assim à vida eterna, com um corpo eterno, físico e glorificado, e com um espírito teofânico eterno também. Um corpo teofânico da 6ª dimensão eterno, dentro do corpo físico. E aí está a alma de cada filho e filha de Deus. Porque essa alma é a semente de Deus que foi semeada em terra. Isso é o que, na realidade, a pessoa é. Alma de Deus, alma vivente. E assim como nós somos alma vivente, vivendo neste corpo mortal, continuaremos sendo uma alma vivente, vivendo em um corpo imortal, físico e glorificado, e em um corpo teofânico, imortal também dentro do corpo físico. Assim como temos 2 corpos, o espírito, que é um corpo de outra dimensão, e o corpo físico, quando formos transformados, também teremos 2 corpos, o corpo físico e glorificado, e o espírito teofânico, que é o corpo da 6ª dimensão. E para isso, vejam vocês, se requer que no último dia, Jesus Cristo, o anjo forte, venha com esse título de propriedade, com esse livro dos 7 selos aberto, e faça isto que fez em tipo e figura com o apóstolo São João. Porque o apóstolo São João é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas diferentes etapas, por suas diferentes eras, pelas 7 eras da Igreja Gentia e pela era da pedra angular. E também é tipo e figura dos 7 anjos mensageiros, das 7 eras, e do anjo do Senhor Jesus Cristo, da era da pedra angular. Porque tanto os 7 anjos mensageiros das 7 eras são parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como também o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo da era da pedra angular. Esse anjo
que é enviado por Cristo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas e revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Este anjo foi quem revelou a João este livro do Apocalipse nesta forma simbólica. E por isso, quando quis adorar este anjo, o anjo disse que não fizesse, porque este anjo é um profeta que vem revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E a João as revelou em símbolos, e aos membros do corpo místico, no último dia, as revelará, dando a conhecer estes símbolos, revelando o significado destes símbolos apocalípticos que correspondem ao último dia e que estarão sendo cumpridos neste último dia. E também estará dando testemunho de todos estes símbolos proféticos correspondentes às 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, dos quais o precursor da segunda vinda de Cristo também deu testemunho e revelou estas coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Cristo, enviando o seu anjo para o último dia, encontramos que estará realizando um trabalho muito importante no meio da sua igreja, correspondente este trabalho ao último dia, ao 7º milênio, na era da pedra angular e na dispensação do reino. Porque por meio do seu anjo mensageiro, Cristo abre uma nova era, da qual não tinha se falado nada claramente, e abre uma nova dispensação, da qual não tinha se falado abertamente nas eras passadas, mesmo que se sabia que Deus tinha 7 dispensações, e já transcorreram 6 delas, que são a dispensação da inocência, da qual Adão foi seu profeta mensageiro, a segunda dispensação da consciência, da qual Sete foi seu profeta mensageiro, a dispensação do governo humano, que é a terceira, da qual Noé foi seu profeta mensageiro, a dispensação da promessa, que é a quarta dispensação, da qual Abraão foi seu profeta mensageiro, a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, da qual Moisés foi seu profeta mensageiro, a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, da qual Jesus é seu profeta mensageiro, e a dispensação do reino, que é a sétima dispensação, da qual o anjo do Senhor Jesus Cristo é seu profeta mensageiro. E agora, em todos estes profetas, estaria o Espírito de Cristo manifestado, porque é o Espírito de Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Jeová, quem esteve manifestado nestes profetas dispensacionais. E somente Deus tem 7 profetas dispensacionais. E já passaram por essa terra 6 profetas dispensacionais. E para este último dia, teríamos ao 7º profeta dispensacional, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual o mesmo Espírito que esteve em cada um desses profetas dispensacionais, o Espírito de Cristo, estaria manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos abrindo assim uma nova era, a era da pedra angular, e nos abrindo também uma nova dispensação, a dispensação do reino.
onde é restaurado a raça humana, aos filhos e filhas de Deus, o título de propriedade, o livro dos 7 selos, aberto, para que assim comam esse título de propriedade todos os filhos e filhas de Deus. E isso equivale a comer da árvore da vida no último dia, o qual o ser humano não pôde fazer depois da queda, pois Deus tirou o ser humano do jardim do Éden para que não esticasse sua mão e comesse da árvore da vida. Vejam como em Gênesis, capítulo 3, versículo 22 ao 24, diz assim: Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, a árvore da vida é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso ele podia dizer: eu sou o pão vivo que desci do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. No jardim do Éden, ainda encontramos que Cristo não tinha se encarnado, portanto o ser humano não podia comer da árvore da vida. Não podia ele comer do fruto da árvore da vida. Agora, isso significava comer esse título de propriedade, que é a palavra de Deus, que é o livro da vida do Cordeiro, que é o título de propriedade dos céus e da terra. E agora, encontramos que, com a primeira vinda de Cristo, foi pago o preço da redenção para que o ser humano volte a ter o direito de comer da árvore da vida. E para isso, assim como no jardim do Éden, tinha que Cristo se encarnar, a árvore da vida, para poder dar do fruto da árvore da vida e o ser humano comer e viver eternamente. Encontramos que a árvore da vida, que é Cristo, é quem tem esse título de propriedade. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e que é também chamado o Espírito Santo, o qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual se fez carne e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, para com seu sangue precioso redimir toda a criação. Redimir assim todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
E agora encontramos que à medida que foi passando o tempo, foi se cumprindo de era em era parte desse livro dos 7 selos. E, ao estar recebendo a palavra para a sua era, cada grupo de cada era, por meio da manifestação do Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro, vejam vocês, veio se abrindo, e quanto ao seu cumprimento, a parte correspondente a cada era da Igreja Gentia, contida essa parte no livro dos 7 selos. E vejam vocês como, nas páginas deste livro dos 7 selos, se encontram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia e tudo o que Cristo faria em cada uma dessas eras. E quando Cristo cumpriu em cada era, a parte correspondente a cada era cumpriu a parte que estava escrita nesse título de propriedade para cada era. E agora, para o último dia, ele tem que cumprir a parte correspondente ao último dia, no meio da sua igreja e com sua igreja, a qual se encontra no 7º selo. E, por meio do cumprimento dessa parte, tudo o que está sob o mistério do 7º selo, encontramos que Cristo o estará realizando aqui na terra. E quando se completar essa parte, encontraremos que já estará completo. O título de propriedade já estará cumprido. Cada um desses selos já estará cumprido na terra. E, depois disso, encontraremos que os escolhidos de Deus regressarão à vida eterna, tanto os que partiram nas eras passadas como nós, os que vivemos. Agora, Cristo, vejam vocês, esteve dando por meio da sua manifestação em carne humana. Cristo, vejam vocês, esteve dando por meio da sua manifestação em carne humana através de cada anjo mensageiro, esteve dando a parte correspondente a cada era, a parte correspondente da sua palavra. Mas para o último dia, nos daria a plenitude da sua palavra para a restauração de cada escolhido de Deus que está vivendo neste último dia. E agora, Cristo, o anjo forte, encontramos que vem em Apocalipse capítulo 10, como também foi prometido por Cristo em São Mateus capítulo 24 e versículo 30. Vem em uma nuvem ou vestido de uma nuvem, formada pelos 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia. E vem com o título de propriedade, com o livrinho aberto em sua mão, em Apocalipse capítulo 10. E depois vejam o que aqui acontece em Apocalipse capítulo 10. Continua dizendo: e tinha na mão o livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há,
e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vejam vocês que este título de propriedade dos céus e da terra, pelo qual Cristo morreu, para redimir tudo o que Deus criou e para assim restaurar toda a criação divina, encontramos que Cristo, este livrinho, ou livro, o toma no céu, é este livro, como no tempo antigo, que se escrevia em pergaminhos de papiro ou de peles e se enrolava assim e colocava o nome ou tema do que ali estava escrito. Por isso, quando Jesus foi a Nazaré, onde tinha se criado, encontramos em São Lucas capítulo 4 a história do que ali aconteceu. Diz, capítulo 4, versículo 14 em diante diz: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Foi dado o livro de quem? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Esse livro estava escrito em pergaminhos e enrolado. E quando foi dado esse livro para ler, diz: e tendo aberto o livro, ou seja, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, vem, e enrolando o livro de novo, o livro do profeta Isaías, o que fez? O deu ao ministro. O ministro que tinha entregue, agora, a esse ministro o entregou e foi colocado no lugar onde colocavam os rolos da Bíblia, onde estavam o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, e assim por diante. Estavam assim, nessa forma, em um rolo, enrolados assim.
E aí, pois, tinham escrito por fora o nome do livro. Livro do profeta o quê? Isaías foi o rolo que foi entregue a Jesus e buscou nesse livro, quando desenrolou e achou a passagem de Isaías capítulo 61. E fechando o livro, deu ao ministro e assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, dando testemunho do quê? Das coisas que deviam acontecer nesse tempo, quanto à vinda do Messias e o cumprimento dessa promessa messiânica em Jesus. Quem estava com eles ali, lendo essa promessa messiânica e dando testemunho que essa promessa messiânica estava se cumprindo diante deles, em quem? Na pessoa de Jesus, o qual estava falando ali. Mas eles não puderam crer que esse jovem carpinteiro de Nazaré fosse o Messias que eles estavam esperando. Mas, entretanto, esse era o Messias. O arcanjo Gabriel deu testemunho a Maria que esse seria o Messias, quem se sentaria no trono de Davi e reinaria sobre o povo hebreu e sobre o mundo inteiro, por toda a eternidade. E agora vejam como se cumpriu essa promessa messiânica, e vejam como, naquele tempo, os livros estavam não na forma que atualmente nós os temos assim, com páginas, mas que estavam na forma de um rolo, e por isso diz, e enrolando o livro. Se fosse neste tempo, diria, e fechando o livro. E agora, vejam vocês, a forma de fechar o livro naquele tempo era enrolando. Agora, encontramos que Jesus não leu o versículo 2 completo, porque o versículo 2 completo, a continuação dizia da seguinte maneira, e vamos ler aqui. Em Isaías capítulo 61, versículo 2, onde diz, vamos ver, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vejam, não continuou lendo, porque se tivesse continuado a leitura, teria lido, e o dia da vingança do nosso Deus. E o dia de vingança do nosso Deus é proclamado, é pregado na segunda vinda de Cristo. Ou seja, aqui, ele continua essa leitura em sua segunda vinda, para nos dizer hoje, se cumpriu essa escritura diante de vós. E agora, vejam vocês como essa passagem é uma passagem profética da vinda do Messias, da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, ou seja, da primeira vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo Jeová, em seu corpo teofânico, vindo em carne humana, em sua primeira vinda na pessoa de Jesus de Nazaré, esse jovem carpinteiro de Nazaré. E vindo em sua segunda vinda, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em seu anjo mensageiro, no último dia, no cumprimento dessa promessa, para continuar a leitura e o cumprimento desta passagem de Isaías capítulo 61.
Porque vem o anjo do Senhor Jesus Cristo ungido, com esse mesmo Espírito do Senhor, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. Isso é a vinda do Verbo em carne humana, no último dia, como apresenta Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, onde nos diz sobre esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, nos diz: viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aí vem o Verbo de Deus, aí vem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e disse o precursor da vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse, o precursor da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor em carne humana, disse: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Portanto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde se cumpre esta promessa, tem que ser um profeta. E somente há uma promessa divina para o último dia, de um profeta que virá. Esse é o profeta da dispensação do reino para a sétima dispensação, que é a dispensação do reino. Portanto, há uma promessa de um profeta dispensacional que estará na terra no último dia para vir. Nesse profeta, o Verbo em carne humana, para vir nesse profeta o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Verbo, que estava no princípio com Deus e era Deus, e criou todas as coisas. E se fez carne 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré. E se fará carne no último dia no véu de carne chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a esse anjo do Senhor Jesus Cristo aqui, Jesus Cristo, o anjo do pacto, estará trazendo o livrinho selado com 7 selos, já aberto, como apresenta Apocalipse capítulo 10, e entregará esse título de propriedade para quê? Para que o coma. E para que depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Com o regresso desse título de propriedade, regressa todo direito contido nesse título aos filhos de Deus. O direito para viverem eternamente em um corpo eterno regressa para ser restaurado aos filhos de Deus no último dia. E, para isso, o anjo do Senhor Jesus Cristo estará dando o conteúdo desse título de propriedade a todos os filhos e filhas de Deus, por meio da mensagem que ele estará pregando. E assim, os escolhidos de Deus estarão comendo esse título de propriedade. Assim, os filhos de Deus estarão recebendo a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E estarão comendo o conteúdo desse sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, a estarão comendo lá na alma, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Cristo, sendo a árvore da vida, estará nos dando
do seu fruto. E seu fruto é sua palavra. Seu fruto é esse título de propriedade. E assim é como, ao receber o fruto da sua palavra, o fruto de Cristo, velado e revelado no último dia, se fazendo carne, o Verbo, no último dia em seu anjo mensageiro, assim é como todos os filhos e filhas de Deus poderão comer da árvore da vida para serem transformados e raptados neste último dia, sendo restaurados todos os direitos à vida eterna com um corpo eterno e à juventude eterna e ao poder e autoridade para serem reis e sacerdotes sobre este planeta Terra e reinarem com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ou seja, que todos esses direitos que tinham sido confiscados serão restaurados neste último dia. E por isso haverá um exército poderoso chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estará com o título de propriedade restaurado e com todos os direitos contidos nesse título de propriedade restaurados e, consequentemente, terão um corpo eterno e terão todo o poder e autoridade que Cristo tem. Todo esse poder e autoridade será restaurado a todos os escolhidos de Deus. E por isso a promessa feita por Cristo em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27, onde diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Aqui, vejam vocês, é restaurado ao vencedor toda esta autoridade sobre todas as nações. É restaurado todo este poder sobre todas as nações para as governar com vara de ferro. Autoridade e poder que não foi restaurado aos filhos e filhas de Deus em eras passadas e em dispensações passadas. Porque para a restauração dessa autoridade e poder, o título de propriedade, o livro dos 7 selos, tem que ser restaurado à raça humana, aos filhos e filhas de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia. E assim é como nós seremos restaurados à vida eterna com o corpo eterno e com todo o poder e autoridade que o ser humano tinha perdido na queda no jardim do Éden. Neste tempo, Cristo estará cumprindo o conteúdo do 7º selo para a restauração de todos os escolhidos de Deus à vida eterna e a sua posição como reis e sacerdotes sobre este planeta Terra para reinar com Cristo no glorioso reino milenial de Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Para cumprir assim o dito por Deus ao profeta Daniel no capítulo 7, onde nos diz no versículo capítulo 7, versículo 18 dice capítulo 17 e 18 dice, versículo 17 e 18 diz, capítulo 7, versículo 17 e 18 diz, estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, ou seja, que são estas 4 etapas do reino dos gentios. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino
e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo, que são os membros do corpo místico de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que ao receber o reino terá os direitos restaurados à vida eterna com o corpo eterno e o direito a reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por isso é tão importante o regresso de Cristo com esse livrinho aberto em sua mão para entregá-lo a todos os escolhidos de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, entregando ao seu anjo mensageiro, porque é ao anjo mensageiro de cada era que vem a revelação de Deus para cada era. E é ao anjo mensageiro de Jesus Cristo na era da pedra angular que vem a revelação de Jesus Cristo, contida no livro dos selos, contida nesse 7º selo. Vem no último dia, a qual é trazida por Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Vejam como para o último dia, Jesus Cristo estará se manifestando no meio da sua igreja, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, os mortos em Cristo serem ressuscitados e nós os que vivemos, sermos transformados. E tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso ser restaurado à vida eterna e ser restaurado ao glorioso reino de Deus, que estará estabelecido nessa terra no meio do povo hebreu. E esse é o reino do Salvador, de Jesus Cristo, o qual estará sua capital em Jerusalém, e o território de Israel será o Distrito Federal. E desde aí Cristo, sentado no trono de Davi, reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações que estarão vivendo durante o reino milenial. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante diz: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, do seu ungido, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, esses 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Quem é quem virá? Quem era é quem virá. Quem é quem virá? O Todo-Poderoso. Esse é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, quem és e que eras e que virás, porque tomaste o teu grande poder. Vejam como em Apocalipse capítulo 11, ele tomou o seu grande poder. Porque em Apocalipse capítulo 10 já está com o livrinho
aberto em sua mão, vindo em Apocalipse capítulo 10, descendo do céu vestido de uma nuvem. Porque em Apocalipse capítulo 5, ele toma esse título de propriedade e, consequentemente, está tomando seu poder. Aí encontramos que com a tomada desse título de propriedade, ele está tomando todo esse poder que lhe foi conferido por Deus e vem como rei de toda a terra para reinar. E iraram-se as nações, então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Ou seja, a todos os membros do corpo místico de Cristo, os santos do Novo Testamento e aos santos do Antigo Testamento. E a todos os que temem do nome. E aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Destruir aos que destroem a terra com o quê? Com a grande tribulação, com o juízo da grande tribulação. Os que destroem a terra serão destruídos. Porque o laço que eles estenderam é o mesmo laço no qual eles cairão. E assim virá o dia de vingança do nosso Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto e grande chuva de pedras. Ou seja, que para esse tempo, desde o trono que está no céu, porquanto já não há sangue no céu sobre o propiciatório do templo que está no céu, sai do trono a voz de Deus falando, pronunciando os juízos divinos que virão sobre a terra. Por isso saem. Diz que houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e grande granizo. E agora podemos ver todas essas coisas que estarão acontecendo neste último dia. Mas agora, o mais importante de tudo é que Jesus Cristo, o anjo forte, que desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, o entregue a um homem. E esse será o seu anjo mensageiro, o profeta da dispensação do reino, o qual é o instrumento de Jesus Cristo para este último dia. E onde estiver Jesus Cristo, aí estará esse título de propriedade. Por isso é que sob o ministério das duas oliveiras haverá, para o tempo em que este ministério estiver manifestado para o povo hebreu, haverá autoridade, haverá controle até sobre a natureza. Por quê? Porque o título de propriedade será restaurado à Igreja do Senhor Jesus Cristo por meio da vinda de Cristo, dando esse título de propriedade ao anjo mensageiro de Jesus Cristo, que estará em sua igreja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, como o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Porque a palavra vem ao profeta mensageiro da era em que é enviada essa palavra. E esse título de propriedade, sendo a palavra de Deus, tem que vir
ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para que o coma e traga sua mensagem profética sobre muitos povos, nações, línguas e reis, e revele as coisas que hão de acontecer a essas nações, povos e línguas que estarão vivendo neste último dia. Ou seja, que as coisas que hão de acontecer sobre as nações gentias e também sobre a nação hebraica, será tudo revelado por meio da manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro. E, por meio do seu anjo mensageiro, saberemos o que há de acontecer a cada nação e a cada continente que está neste planeta Terra, neste último dia. Porque muitas nações, povos e línguas deixarão de existir. E outras nações continuarão existindo e entrarão no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Dessas coisas falaremos em outra ocasião. Quando estivermos falando sobre o juízo divino das pragas que cairão sobre a raça humana durante a grande tribulação. Assim que o mais importante para nós neste tempo é que esse título de propriedade regresse à terra por Cristo em sua vinda e seja colocado em um véu de carne. E somente há um véu de carne prometido para vir neste tempo, com o ministério do último dia, com o ministério da dispensação do reino, com um ministério dispensacional. Portanto, nesse véu de carne estará esse título de propriedade, para daí todos os escolhidos de Deus receberem essa palavra e todos comermos essa palavra, comer o anjo do Senhor Jesus Cristo e comer cada escolhido do último dia, onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. Aí é onde todos os escolhidos de Deus estarão comendo do fruto da árvore da vida, que está representado também no maná escondido e na trombeta final, ou grande voz de trombeta. Agora vimos o simples, que é todo o programa divino colocado para o último dia por Jesus Cristo em um vaso de barro que estará na terra e que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E daí passará essa palavra a todos os escolhidos de Deus que estarão em vasos de barro também, ou seja, em corpos de carne, que são do pó da terra. Por isso são estes corpos vasos de barro, vasos feitos do pó da terra. E agora estivemos vendo o mistério do universo em vaso de barro hoje. Estivemos vendo como esse título de propriedade está ordenado conforme o programa divino para vir à terra, à raça humana, aos escolhidos de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, para a restauração de todas as coisas que a raça humana perdeu na queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Agora, podemos ver como é que esse título de propriedade
Cristo o terá na terra em carne humana. Estando Cristo com esse título de propriedade em seu anjo mensageiro, nesse véu de carne, e assim estará Cristo, a árvore da vida, em um corpo humano manifestado, e terá aí o título de propriedade, o qual estará comendo o seu anjo mensageiro neste último dia. O seu anjo mensageiro estará comendo nesse último dia. E estará comendo lá em sua alma, assim como nós comemos a comida física, com nossa boca, a comida espiritual, nós a comemos lá em nossa alma, crendo na palavra de Deus. Quando cremos, quando a recebemos e a cremos, ou quando a cremos e a recebemos, estamos comendo esse pão de vida eterna. Essa palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora o ser humano esteve buscando como prolongar sua vida terrena. Esteve buscando também como fazer que o ser humano possa viver eternamente. Mas não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí está o segredo para o ser humano poder viver eternamente em um corpo eterno que receberá no último dia, por meio de Jesus Cristo, que nos dará um corpo eterno neste último dia. Transformará nosso corpo e então teremos um corpo eterno e glorioso. Portanto, não será por meio de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não será por meio do fruto da ciência, mas que será por meio de comer da árvore da vida. Por meio de comer do fruto da árvore da vida nesse último dia. Ao comermos esse título de propriedade, estamos assim nos preparando para sermos restaurados à vida eterna. Ou seja, que estamos comendo algo que fará com que nossos corpos sejam transformados e que tenhamos um corpo eterno para toda a eternidade. Vejam a forma em que o ser humano conseguirá ser eterno neste último dia. Não é comendo um produto químico que prolongue a vida, mas comendo do fruto da árvore da vida, comendo esse título de propriedade, o conteúdo desse livro dos 7 selos, que neste último dia, Cristo estará dando à sua igreja, por meio do ministério de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Os escolhidos reconhecerão a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto, a vinda do Verbo em carne humana, no último dia em seu anjo mensageiro. Eles o reconhecerão e o receberão, darão as boas-vindas, e ele dará a comer desse título de propriedade, desse livro selado com 7 selos que ele abriu no céu e o traz em sua vinda à terra, à sua igreja, para estar no lugar santíssimo da sua igreja, do seu templo espiritual, todos comendo desse pão espiritual de vida eterna. Assim é como estaremos comendo de Cristo neste último dia, comendo a palavra do último dia. E assim é como estaremos comendo esse maná que estava escondido, essa palavra que estava escondida. Assim é como a estaremos comendo neste último dia,
para vivermos eternamente. Ao receber nosso corpo eterno, ao receber nossa transformação, continuaremos vivendo por toda a eternidade com um corpo visível e incorruptível e também interdimensional. Vejam vocês, onde estava no céu esse maná escondido. É o título de propriedade. E agora vejam como vem a sua igreja neste último dia. E é colocado em seu templo, no lugar santíssimo desse templo espiritual, dentro da Arca do Pacto e no meio dos dois querubins de ouro, Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado neste último dia. E aí é onde estaremos todos comendo esse título de propriedade. Aí é onde estaremos comendo essa palavra. E aí é onde estará se cumprindo a abertura do sétimo selo na terra neste último dia, que é o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino se velando e se revelando através do seu anjo mensageiro. Isso é a vinda do Verbo em carne no último dia, no corpo de carne do anjo do Senhor Jesus Cristo. O mistério do universo em vaso de barro hoje. Vejam como Cristo, o qual criou todo o universo, estaria neste último dia manifestado, e o qual tem o título de propriedade dos céus e da terra, de todo o universo, de toda a criação, incluindo todos os filhos e filhas de Deus que têm seus nomes escritos aí no livro da vida do Cordeiro. Esse livro é o livro dos 7 selos. O mistério do universo em vaso de barro. É como quando o profeta Jeremias comprou a propriedade do filho do tio de Jeremias. Sendo filho do tio de Jeremias, pois era o primo de Jeremias. Ia vender sua propriedade, a qual tinha herdado do seu pai. E porquanto não a podia vender a qualquer pessoa, mas que primeiro tinha que oferecer a um parente próximo, Jeremias estava na prisão e veio ao pátio da prisão, onde foi permitido a Jeremias estar falando com seu primo. Deus já tinha dito, que viria para lhe oferecer em venda, em compra e venda, sua herança. E Deus disse que comprasse e que fizesse bem todas essas escrituras com testemunhas e seladas. E quando chegou o primo de Jeremias, viu que a palavra que Deus tinha dado estava se cumprindo. E agora, Jeremias compra a propriedade, pesa o preço dela, a prata, a pesa diante das testemunhas e entrega ao filho do seu tio, ou seja, ao seu primo. E aí fazem as escrituras com as testemunhas
e a selam. y luego E depois le da a Baruch, a dá a Baruque, el escribiente o escrivão de Jeremías, de Jeremias, para que coloque em um vaso de barro, em uma vasilha de barro, esa escritura, essa escritura, para que quando o cativeiro do povo hebreu fosse terminado e regressassem os filhos de Israel à terra de Israel, Jeremias fizesse a reclamação dessa propriedade, dessa herança que ele comprou, a qual pertencia ao seu tio. E agora, vejam vocês, isso também era tipo e figura do regresso do povo hebreu, depois da catividade, do cativeiro, comprando propriedades, pagando o preço das propriedades e fazendo escrituras seladas. E também é tipo e figura deste tempo final no qual nós vivemos, onde o título de propriedade no último dia é aberto e aí aparece quem ou quais são os donos deste planeta Terra e de todo o universo, pois somos herdeiros de Deus. E quem foi quem criou todas as coisas? Deus. Tudo pertence a Deus. E quem são os herdeiros? Pois nós. Portanto, sendo herdeiros de Deus, tanto este planeta Terra como todo o universo são uma herança divina para todos nós. E Cristo, tendo pago o preço, tendo comprado essa herança com o seu sacrifício na cruz do Calvário, agora encontramos que tudo está escrito assim no livro da vida do Cordeiro. E agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, quem pagou o preço da redenção e de toda a herança que o ser humano tinha perdido. E por isso vem com essa escritura, com esse título de propriedade dos céus e da terra, com todo o conteúdo deles. E agora, vejam vocês como, para este último dia, todas estas coisas estarão se cumprindo conforme o programa divino. E Cristo estará cumprindo sua obra de reclamação como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando completar essa obra, todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo no último dia serão transformados e iremos à ceia das bodas do Cordeiro e teremos todo o poder e autoridade e herança que Adão e Eva perderam na queda. E iremos à ceia das bodas do Cordeiro, a essa grande festa de restauração dos filhos e filhas de Deus à vida eterna com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A essa união, ou a essa festa da união de todos os filhos e filhas de Deus com o nosso Deus, que se fez carne e realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário. Ou seja, que a festa da ceia das bodas será realizada no céu, na casa do nosso Pai Celestial. E assim estaremos unidos com Cristo, com Deus, por toda a eternidade, em paz e harmonia com Deus, herdando assim todas as coisas que Cristo redimiu com seu sangue precioso,
toda a herança de Deus, a qual nós somos herdeiros e co-herdeiros com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, como nos diz São Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 35 ou 39. A terra está clamando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus, ou seja, pela ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Está clamando pela redenção, a redenção dos nossos corpos, que é a transformação dos nossos corpos. E está prometida para o último dia, para o sétimo milênio. E a vamos receber neste último dia, porque assim Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. E seremos restaurados, e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O mistério do universo em vaso de barro hoje. Vejam vocês como, da mão do que está sentado no trono, vejam vocês, Cristo tomaria esse título de propriedade, o traria para a terra e depois o colocaria em um véu de carne, sendo isto tipificado em Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte, Jesus Cristo, em sua vinda, entregou este livro dos 7 selos ao apóstolo São João, que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo com seus anjos mensageiros. E para esse momento está representando a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, com seu anjo mensageiro da era da pedra angular, que recebe esse título de propriedade. Essa é a forma em que a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe esse título de propriedade por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará Cristo, o anjo do pacto, manifestado neste último dia. Ou seja, que Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado em um vaso de barro, profetizado para vir no último dia como anjo do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 6 e Apocalipse 22, versículo 16 e Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Chegamos ao último dia, ao tempo final, onde o mistério do universo estará no último dia em um vaso de barro, porque aí estará Jesus Cristo, o Criador de todo o universo, com o título de propriedade de toda a criação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho do mistério do universo em vaso de barro hoje. Esta etapa da era da pedra angular corresponde ao território da América Latina e do Caribe, para ser cumprida em e com os latino-americanos e caribenhos que vivem neste último dia. Isso é o que Cristo estará cumprindo neste último dia. E por isso é que a vinda do anjo forte, se velando em carne humana, vindo em um vaso de barro, é para ser cumprida na América Latina e no Caribe, entre latino-americanos e caribenhos que estarão vivendo em vasos de barro também, mas que serão transformados, esses vasos de barro, e teremos um vaso glorificado, um corpo eterno, neste último dia, em algum ano do sétimo milênio.
Isto é para cada um de vocês e também para mim. Porque assim como vocês necessitam um corpo novo, também eu necessito. De outra forma, nosso corpo terreno, à medida que passam os anos, em algum momento terá que morrer. Mas se somos transformados, não veremos morte, mas que seremos mudados de pessoas com corpos mortais a pessoas com corpos imortais. E isso é para quem? Para todos nós, neste último dia, na América Latina e no Caribe, e para os mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos eternos. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, escutando o mistério do universo em vaso de barro hoje. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve apareça até o último dos escolhidos e se complete o número dos escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e nós sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Que isso seja breve, em breve. Esse é o desejo da nossa alma neste último dia. Que seja assim, muito em breve. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças assim a Deus, todos nós, por suas bênçãos que Ele nos deu nessa noite e que continuará nos dando por toda a eternidade e pelas que já nos deu em todos estes anos que transcorreram. Que Deus os abençoe e guarde a todos.